O Rotary Clube de Itaquaquecetuba Pinheirinho Ativação, sob a presidência da companheira Cristoilma, realizou uma inspiradora reunião repleta de companheirismo e aprendizado. Nesta edição, o destaque fica por conta da palestra do rotariano Marcelo Barbosa, que também exerce o cargo de secretário municipal de governo de Itaquaquecetuba. Ele compartilhou curiosidades muito interessantes sobre o Rotary, despertando ainda mais orgulho de pertencer a esta grande família. Vamos ouvir sua palestra com atenção? Sem tanta formalidade, né? Eu entrei no site do Marcelo, né, para pegar o currículo dele lá, mas confesso que é um negócio tão extenso, que eu não sei como, que com tão pouca idade ele pode ter um currículo tão extenso daquele. Então, como nós estamos entre companheiros, eu particularmente vou deixar para que ele mesmo faça a sua apresentação, para que ele conte, né, aquilo que ele achar interessante da sua história e fale para nós, né, que é o objetivo principal dessa noite e aquilo que ele achar interessante de Rotary, tá bom? Então eu gostaria de convidar o nosso companheiro Marcelo, é uma honra tê-lo mais uma vez aqui conosco. Nós sabemos as atribuições do Marcelo, sabemos que é um desafio para estar aqui, porque a vida, além, né, de tudo aquilo que ele faz, é muito corrida por conta da vida pública, mas tirou esse tempo para estar conosco aqui. Mas melhor do que eu anunciá-lo e falar do seu currículo, ele mesmo fala. Tá bom? Obrigado, hein? Marcelo Barbosa, fica à vontade. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu fico muito feliz. É a primeira reunião que eu venho da sua gestão, eu quero voltar mais vezes, né? Eu brinquei com o Weber quando ele falou que entrou no site para ver a biografia, porque tá bem, eu consegui reduzir, tá? Mas ali tá desatualizado. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, eu tenho 37 anos, né? Minha formação, sou jornalista, pós-graduado em Direito Público e Cidades Inteligentes. Terminei meu mestrado agora em Comunicação Corporativa. Atuo hoje, minha principal função é estar como secretário de governo, né? Fui secretário de obras de governo 4 anos e hoje, né, atuo mais dentro da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura de Itaquá, né, no segundo mandato do prefeito Eduardo. Faço parte da família Rotária desde 2012, estava lembrando com a Cecília sobre, né? Eu entrei na família Rotária pelo Rotaract. Tive o privilégio de ser presidente do Rotaract de Itaquaquecetuba, tive o privilégio de ser da direção nacional da Rotaract Brasil, que é a nossa organização multidistrital nacional de Rotaract. Tive o privilégio de ser vice-RDR, né, vice-representante distrital, do meu amigo Alex Henrique de Suzano, né, foi na gestão dele. Depois virei duplo associado, no momento que o RI autorizou a dupla associação, fui o primeiro duplo associado rotaractiano e rotariano do Rotary Clube Itaquaquecetuba. E acho que eu fui o segundo do distrito, não lembro muito bem. Nesse período, dentro do Rotary de Itaquá, quando eu estava mais ativo, fui presidente da comissão da Fundação Rotária, presidente da comissão de imagem pública, presidente da comissão de serviço da juventude e vice-presidente da nossa presidente Belisa. Fui presidente do Rotary Clube Itaquaquecetuba Inovação e agora estou de volta no Rotary Itaquaquecetuba, né? Sem uma atuação direta com cargo, mas como associado sempre ali à disposição. Bom, hoje a Cristoba me convidou para fazer essa palestra, na verdade um bate-papo, e eu falei para a Cris que assim, eu sempre gosto de falar de curiosidades. Como jornalista que sou, gosto muito de história e gosto de curiosidades. Eu acho que curiosidade é uma coisa diferente. Eu acho que todas as palestras de Rotary são muito vinculadas ao dia a dia do Rotary, funcionamento, né, Caria? Sim. Só que eu sei que tem coisa que você olha e você não sabe por que está aqui. Por exemplo, um sino. Porque a gente tem um sino no Rotary. Qual a lógica de ter um sino, né? E aí eu faço, antes de falar do sino, que é uma das curiosidades que eu vou falar, uma frase que eu sempre repeti em toda palestra que eu faço de Rotary, que é muito polêmico, né? Que é Rotary é Rotary. Rotary não é o que achamos que deve ser ou o que queremos que ele seja. Rotary tem regras e procedimentos. Por que eu gosto de falar sobre isso?
Porque muitas vezes a gente pensa no Rotary assim, eu faço de qualquer jeito, eu quero de qualquer jeito. Não é assim. O Rotary tem protocolo, tem procedimento, tem posicionamento. Porque o dia que isso acabar, a gente não vai ser mais Rotary. Não adianta a gente ter as melhores ações sociais se a gente não consegue criar uma ideia do que é o Rotary na sua essência. E a sua essência passa por protocolos. E eu gosto de fazer essa provocação sempre que eu falo sobre Rotary, para a gente ter uma reflexão realmente, né, sobre o tão grandiosa é essa instituição que tem mais de 100 anos. E aí eu faço uma outra provocação, né? Quando a gente fala de Rotary, o que é Rotary, eu tenho certeza que a maioria aqui tem alguma dificuldade em explicar o que é. E é muito simples de falar, né? O Rotary, se a gente for pegar, e aí algumas coisas eu vou ler lendo aqui, outras coisas não, se a gente for pegar a sua definição, é uma organização de líderes, de negócios e profissionais. Então só é empresário? Obviamente que não. Quando a gente fala em liderança, a liderança é na comunidade, na sociedade. Que unidos no mundo inteiro, ou seja, onde você for, vai ter um rotariano com seu fim. Eles prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Nada mais é do que a gente doar o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, mas principalmente a maior ferramenta da nossa vida, que é trabalhar com o que nós amamos, que é a nossa profissão. Então, a partir daí, a gente consegue imaginar o que é Rotary. E vamos um pouco agora para as curiosidades, que é o quê? Como surge tudo isso, né? Como que nós chegamos até aqui hoje? Como que saímos de Chicago, com o Paul Harris e seus amigos na sua casa, e chegamos numa instituição mundial que é o Rotary hoje. O primeiro, vou começar pelo início, que é o porquê Rotary. Alguém sabe o motivo do nome Rotary? É algo curioso. Porque quase isso. Na verdade, o Rotary surgiu em conversas entre amigos, né, o Paul Harris e os 4 fundadores ali, que era assim, olha, vamos fazer reuniões em escritórios e vamos rotacionar. E essa ideia de rotacionar era, olha, quarta-feira agora é na casa do Cari a reunião, hein? Na próxima quarta, na Cecília. Na próxima quarta é no Weber. Na próxima, isso rotacionava. Então veja bem, a ideia surgiu de uma forma muito simples, mas se não tivesse começado, não ia ter o Rotary hoje. E por que eu gosto de fazer essa reflexão? Porque muitas vezes a gente acha que o Rotary ele surgiu grande, né? Piscamos e estamos na ONU e estamos no mundo. Não foi assim. E foi em pequenos detalhes que o Rotary foi se formando, para que a gente chegasse até aqui hoje. E quando a gente chega aqui hoje, nessa ideia de Rotary, a gente começa a pensar algumas situações, que é, por exemplo, a nossa roda rotária. Nada mais é do que o nosso PIN, né? Hoje eu estou com o meu coberto, mas tenho certeza que vocês estão com o PIN de vocês aí. Que ninguém entende, por exemplo, como surgiu. Aí vem o senso comum. Marcelo, se Rotary vem de rotacionar, é a roda porque ela está girando. É engrenagem, né? Não é. Essa é a questão. A nossa roda rotária, ela não é uma engrenagem. Ela é um pneu, na verdade não um pneu, né? É uma roda de locomotiva. A origem dela não é uma engrenagem. Ela se torna uma engrenagem, mas ela nasce como uma roda de locomotiva. Um dos rotarianos na época, em 1905, ele, nessas reuniões que tiveram, ele falou, olha gente, se nós rotacionamos e nós queremos desenvolvimento, a locomotiva representa isso. Só que era muito estranho uma locomotiva. Ele foi em uma reunião, como uma dessas, e levou uma roda de locomotiva e colocou no meio da reunião e falou, olha, a partir de agora, a gente vai ter como símbolo essa roda de locomotiva. O pessoal achou incrível, foi fascinante. Tudo a ver, né? E, na época, aí entram alguns detalhes. Hoje existe um simbolismo, que eu já vou chegar nessa parte do simbolismo da roda rotária. Mas, na época, foi algo simples que aconteceu. Era uma roda de locomotiva, né, que era de 13 hastes apenas, não tinha as 24 que nós temos hoje. Né, os hastes aparecem que eu estou com...
E ela era simplesmente a ideia de ter um simbolismo que era a locomotiva, que representava nada mais do que o desenvolvimento das nações. Porque em 1905, gente, nem avião nós tínhamos ainda. Em 1905, a rota do desenvolvimento eram as locomotivas. Se a gente pegar a história do Brasil, a primeira locomotiva brasileira foi nos anos ali de 1888, ali próximo do início da República. Ou seja, era a origem de tudo. Quando eles pensam nisso, depois começou a ideia do significado. Aí quando nos tornamos uma instituição internacional, começou a pensar, gente, não dá pra gente chegar nas reuniões e falar, olha, vou com uma roda, né? Eu falo muito rápido, tá, gente? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem me interromper, sem problema. E aí começou o simbolismo do que nós sabemos, nós vemos o símbolo do Rotary, que é a nossa roda rotária, e outros falam roda dentada ou denteada, né? Eu brinco que, poxa, a roda dentada não dá porque não é uma dentadura, né? Não morde a gente, ainda bem, né? Mas primeiro são os símbolos dos 24 dentes, né? Os 24 raios que tem na nossa roda rotária. O que significa esses 24 raios? Se vocês contarem no fim de vocês, vai ter 24 raios. Significa justamente as 24 horas diárias que o rotariano tem. Significa as 24 horas que a Cris tem para se desdobrar, como trabalhando na cultura, né? Trabalhando fora da cultura, se dedicando à família, se dedicando ao Rotary e se dedicando a ela também, não é porque ninguém é de ferro. Mas também representa uma outra coisa muito grandiosa. A qualquer hora do dia, vai ter algum rotariano trabalhando pelo Rotary, em algum lugar do mundo. Hoje eu estou fazendo essa palestra aqui. Eu tenho certeza que em algum lugar do Brasil e do mundo está tendo uma reunião de Rotary e está tendo alguma ação sendo conduzida. Segunda, a ideia do círculo mesmo, né? O círculo pensa a universalidade, a diversidade, a integração, né? O círculo representa todo esse equilíbrio. E nós temos os 6 raios internos dentro da nossa roda rotária, que é representando a família, a ação, a nossa ação do dia a dia, a amizade, a ética profissional, a religião e a institucionalidade. A ética profissional, que é a nossa ideia de ética no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? E a institucionalidade remete-se a 2 coisas. Nós, como instituição, que eu falei no início, que temos protocolo, procedimento, regra, e somos uma instituição, mas também a institucionalidade de um clube dentro da cidade. De entender, na cidade, no estado, no Brasil, de entender o papel institucional das instituições estabelecidas, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, enfim, porque o Rotary é uma instituição legalista. Eu gosto de citar muito isso porque às vezes a gente esquece desse detalhe institucional do Rotary, né? Bom, continuando, e aí a gente tem o eixo central dessa roda rotária, né, que não é o eixo central que representa os associados do clube. E bem lá no meio você vai ver uma ranhura, que parece que dá para colocar uma chave. Ah, vocês estão vendo aqui, né? Aqui tem um símbolo. Você está falando e a gente está vendo aqui. Ó, os 24 raios, vamos lá. Os 24 raios, tá? Aí nós temos aqui os 6 raios que eu falei que são família, etc, etc, etc. Aqui, no eixo central, que representa os associados. E no meio, geralmente pode ver que tem uma puxadinha aqui, um formato de chave, que representa o presidente do clube, que em tese ele está ali para girar essa roda rotária, né? Então, baseado nisso, criou-se essa ideia, essa interpretação, né? Essa ranhura se chama fenda, né? Eu estava lembrando a palavra. Chaveta. O simbolismo de tudo onde começou com essa roda de locomotiva e se tornou a nossa roda rotária. E aí, né, além desse simbolismo, a gente tem a curiosidade do símbolo. Eu adoro um símbolo. Dá vontade, quando eu vejo um símbolo roda, dá vontade de bater, levar para casa. E aí eu pergunto para vocês, qual o sentido do sino na reunião, né? Ele também nasceu por acaso, ele não foi programado. As pessoas não programaram assim, olha gente, essas reuniões estão barulhentas, a Cris não consegue falar, dá um sino para ela, vai fazer todo mundo calar a boca. Não foi assim. Em 1922, uma reunião
do Rotary Club de Nova York, chegou um capitão de um navio que chegava e deu de presente um sino do navio nessa reunião, que não era um sino pequeno como esse, era um sino enorme. Aí a gente vê que o rotariano ele já começa, desde o início, é uma galera meio maluca. Um dá uma roda de locomotivo, o outro dá um sino de um navio numa reunião. Quando o Rotary Club de Nova York ganha esse sino, ele não sabia o que fazer com isso e não podia desmerecer um presente. E aí o presidente ele coloca isso no centro da reunião e utiliza para conduzir as reuniões. Isso virou uma cultura dentro dos Rotarys. Nova York era um dos maiores Rotarys na época dos Estados Unidos, até maior que Chicago, né, que era a cidade de fundação. Isso criou uma cultura que hoje está no mundo todo. Ou seja, a ideia do martelo, a ideia do sino foi essa. E aí depois veio a ideia do martelo, que mostra a autoridade. Né? Então, a ideia do martelo, né, que chama malhete também, né, pode chamar das duas formas, é justamente a ideia do símbolo de autoridade. Quem nunca viu um filme que o juiz bate, né, e ordem no tribunal? Né? Então foi onde junta-se o simbolismo do sino, que chegou por acaso na reunião de Nova York, e o martelo, que é uma ideia da justiça, com uma ideia de colocar ordem na casa, né? Então, vou continuar batendo aqui. Então, e aí surge a ideia do sino e do malhete dentro das reuniões de Rotary, né? De uma forma também não planejada. Ah, Marcelo, mas virou uma cultura, se espalhou no mundo. Exatamente, se espalhou no mundo e se tornou, se vocês pegarem, gente, antes de termos os nossos protocolos, os nossos manuais, né, de Rotary, manual de protocolo, você não tinha a citação do martelo, você não tinha a citação do sino. Por quê? Que era costume, era como nós chegarmos aqui, vamos ter o costume de todo mundo pedir uma Coca-Cola. Virou um costume, daqui a pouco espalha, né? E depois de muito tempo colocaram isso nos manuais. E até hoje, né, você pega o manual de protocolo, está citando a posição do sino, a posição do martelo, como que deve ser utilizado, enfim. Né? E aí a gente entra mais numa parte que aí não foi coincidência, né? Bom, entendendo que o Rotary ele é uma instituição, entendendo que o Rotary ele representa pessoas, né? Entendendo que o Rotary também dialoga com outras instituições. O que é a nossa reunião? Começamos uma discussão, o que é isso? Tá, a gente começou com o Paul Harris lá, reunindo com o pessoal, comendo, tomando uísque, né, sei lá. E o que é isso? Né? E aí você fala, Marcelo, é muito simples, é uma reunião para discutir projetos. Mas lembrando lá atrás que o projeto não era tão claro assim, né? Não era uma coisa simples como a gente vê hoje. O Rotary não existia, estava começando a existir. E aí, os rotarianos eles começaram a entender o seguinte, olha, as nossas reuniões são reuniões cívicas. Por que são reuniões cívicas? Porque aqui nós debatemos a nossa profissão gera riqueza, e a riqueza ela é a base de um país. A nossa reunião é uma reunião cívica, porque nós debatemos os problemas locais da nossa comunidade, nós debatemos como solucioná-los, e isso vai também elevar o nosso país. E aí começa-se uma nova discussão, não é só o país, é o mundo, porque a nossa missão é mundial. E aí o pessoal começa a utilizar o símbolo da panóplia. Né? E o segundo, né, compreender que essa reunião cívica não é uma coisa de Itaquaquecetuba, mas é uma coisa mundial. E aí cada clube, com a sua identidade, acaba colocando a bandeira que tem alguma relação. Bom, tivemos aí uma relação com o Rotary do México e o intercâmbio. Em respeito a essa parceria, a partir da próxima reunião, colocar a bandeira do México. Ah, eu sou universalista, eu quero colocar a bandeira da ONU. E assim foi se adaptando à ideia das panóplias, ou seja, nasce com esse debate do que? Uma discussão simples que é, para que é a reunião? O que é a reunião? E aí nasce a ideia da panóplia que utilizamos até hoje. E claro, ela tem um papel de universalidade. O Rotary ele é universal, é mundial, é internacional. Então a panóplia ela tem esse respeito por essas nações, bandeiras que estão presentes nela. Né? E aí,
né, eu vou falar de uma coisa que é principal, que é justamente de como surgiu o nosso PIN, o nosso distintivo. Bom, a roda rotária, vocês já sabem a origem e sabem o significado. Né? Como surge esse PIN? Ele surge da coisa mais simples possível. Naquele momento, né, o Rotary vai lembrar que ele nasce como um clube de homens. Né? Você não tinha participação de mulheres. As cônjuges podiam acompanhar, mas você não podia participar do clube efetivamente. E era natural o homem usar alguma coisa na lapela. Ou uma flor, ou alguma coisinha, uma bandeira dos Estados Unidos na época, né, porque era os Estados Unidos, ou de outra nação. E surge a ideia de pensar o distintivo. Pensar o distintivo para quê? A ideia era ter uma linguagem universal. Olha, tá bom, agora nós somos mundiais, né? E aí é curioso falar mundial, que assim, quando o Rotary ele se expande, quando ele se expande para o segundo país, não me falha a memória, acho que foi o Canadá, não tenho certeza. Depois eu pesquiso e eu passo para vocês. Ele tinha uma visão de grandeza tão grande que na cabeça deles, naquele momento, aqueles rotarianos já achavam que eram mundiais, mesmo estando só em 2 nações. Então eles começavam a discutir assim, não é Estados Unidos e Canadá, por exemplo, é o mundo. E aí é onde eles pensam o distintivo. Olha, eu posso não entender, eu falo português, ela fala inglês, eu não entendo nada, cara. Mas se ela tiver com um PIN, eu sei que ela é rotariana. Então eu vou poder ter mais liberdade com ela do que alguém que não seja do Rotary. E aí surge a ideia do distintivo, que é o símbolo, né? E depois a gente tem uma série de PINs. A identificação. Identificação. A ideia justamente era identidade. Exatamente. E onde fortaleceu muito isso, Weber? Que aí é o próximo tema aqui. Fortaleceu justamente no momento, em 1945, aonde se reuniu o maior número de rotarianos de forma espontânea e sem combinar, que foi a Assembleia de Fundação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Naquele momento, pós-Segunda Guerra Mundial, as nações, né, de todo o mundo ali que estavam alinhadas com os Estados Unidos, União Soviética, com a Inglaterra, que ganharam a guerra contra a Alemanha nazista e os fascistas da Itália, e falaram, vamos criar a ONU para, né, pensar uma ideia de paz mundial, enfim. E por uma coincidência, 40% desse pessoal que foi fundar a ONU, indicado pelas suas nações, eram rotarianos. Com um PIN no seu peito. E aí começou aquela coisa, olha, eu chegava, eu era brasileiro, inclusive tínhamos brasileiros lá, e eu me apresentava, olha, Rotary Brasil e tal, poxa, Inglaterra, não, Canadá, olha, Portugal, olha. E aí criou-se um movimento muito curioso que foi o quê? Poxa, então se a gente está todo mundo aqui, vamos discutir algumas coisas. E se vocês observarem friamente, a Carta das Nações Unidas, que foi escrita por essas pessoas, ela basicamente é o que o Rotary prega. Basicamente a Carta das Nações Unidas. E ali foi o maior encontro espontâneo que ninguém imaginava que ia se encontrar de rotarianos na história. Por quê? E foi aonde houve uma ação conjunta dos rotarianos para a escrita da Carta de Fundação da Assembleia Geral da ONU, né, da ONU, e principalmente garantir uma cadeira vitalícia, né, na verdade eterna, esqueci a palavra correta, cativa, né, dentro do Conselho de Nações da ONU sem ser uma nação. Não tem direito a voto, né, o Rotary não tem direito a voto, mas tem um papel fundamental, que é o papel de participação e discussões de nível mundial. Né? Então o PIN ele teve esse objetivo, e nesse evento você tem essa curiosidade. Né? E aí, gente, tem algumas coisas que são mais simples, por exemplo, nesse meio período a gente começa a pensar também nos nossos lemas. E um deles eu acho que vocês conhecem bem, que é o mais se beneficia quem melhor serve, que foi um dos primeiros lemas do Rotary em 1911. Em 1950 cria-se o lema dar de si antes de pensar em si. Só que esse segundo lema ele tem uma curiosidade que aí não carece de fontes, né? Que foi uma das coisas que mais os rotarianos na Assembleia de Fundação da ONU falavam. Não, a gente tem que se doar, a gente tem que dar de si sem pensar em si aqui. Não dá para você defender o Brasil e ela defender a Suíça, ele defender a outra nação, o outro. Não, a gente tem que pensar no mundo.